depois a gente vai começar um protocolo de variação da velocidade. Então, durante 5 minutos, a gente vai subir e descer a velocidade, vai subir e descer, fazendo esse incremento, essa troca, até que o sujeito encontre uma velocidade que seja melhor, confortável para ele. Daí, feito esse procedimento, a gente passa para o segundo dia de coleta. No segundo dia, o sujeito vem, a gente vai preparar ele, nós pretendemos coletar com um cinto corporal de segurança, porque tem um sistema no laboratório que a gente consegue prender o sujeito no teto. A gente vai explicar como vai ser o coleta, de novo, só para reforçar para ele. Explicar que vão ter colegas que vão estar do lado, caso aconteça alguma coisa, ele vai estar protegido. E a coleta vai ser na ordem denominada, né? A gente pretende fazer a randomização das ordens, das velocidades e inclinações, porém, eles vão ter que coletar 9 vezes da mesma maneira. Dependendo da inclinação 0, 5 e 10%, a VAS 1 e 3 km por hora, e vai ser 1 minuto de coleta, 4 minutos de descanso, feito as 9 repetições, tentando abarcar todas as diferentes condições de coleta. Aqui eu trouxe uma representação dos pontos anatômicos que vão ser usados pelo Vical, os marcadores anatômicos. É o modelo plug and gate adaptado aqui do grupo, que a gente vai colocar mais 2 marcadores no trocânter. E aqui eu trouxe uma representação de como fica o modelo. Aqui na foto sou eu, né? Então não precisa cobrir. Como fica o modelo após a digitalização, né? Após a gente calibrar, ele tem essa representação desse esqueletinho, mas que quando a gente passa para o OpenSim, a gente consegue usar um modelo pré-determinado que vai carregar os músculos. E a gente vai poder determinar e estimar a taxa de movimentação de força muscular, ou ângulos e torque, caso for necessário. Então, trazer um modelo semelhante ao que a gente tem no Vical, a gente consegue fazer essa manipulação dentro do OpenSim. Depois de coletado, a gente pretende separar 10 passadas de cada condição. Então, recortar 10 passadas de cada sujeito, tanto do Vical quanto do OpenCap. Depois de recortadas essas 10 passadas, a gente pretende passar pela mesma rotina no MATLAB, as 10 passadas coletadas pelo Vical e as 10 pelo OpenCap, isso para o Excel, né, um arquivo, uma planilha, e depois fazer o cálculo no Jasper, o que é o software estatístico que eu pretendo usar. Dentro do Jasper, para o estudo 1, a gente pretende fazer uma GE, que são equações de estimativas generalizadas, para as variáveis de recovery pendular, recovery instantâneo, o trabalho mecânico e algumas variáveis espaço-temporais. Por o estudo 2, que é o estudo de concordância, a gente pretende fazer o cálculo de Bend-Altman, de concordâncias, correlações interclasse e um teste T comparativo das variáveis espaço-temporais e das variáveis angulares. Aqui eu apresento um cronograma, visto que eu acrescentei uma mudança, passando o trabalho, correndo tudo tranquilamente. Eu pretendo começar as coletas no mês de outubro, ter uma pausa no mês de novembro, porque eu vou fazer uma viagem, um intercâmbio pela faculdade, vou estar um mês fora, e terminar as coletas no mês de dezembro. E é isso. Muito obrigado. Eu queria fazer um adendo que não foi colocado, o professor Jansen, não foi colocado o orçamento, porque eu não tenho nenhuma adição de material que tem que ser feita para o PPG. Então, os materiais já estão adquiridos pelo laboratório, são de propriedade, ou vão ser adquiridos por mim, então não coloquei dentro da apresentação. Obrigado, Lucas. Vamos dar sequência já, passando a palavra, usando o critério da distância. Jean, se isso é comum aqui no programa, eu dar a palavra primeiramente para o colega mais distante. Eu paro de interromper? Para deixar ele maior lá? Isso. E aí, se ele solicitar, pode colocar. Caso precise, professor, daí o senhor me avisa e eu volto a apresentação para a tela. Tá joia, tranquilo. Posso começar então? É comigo, professor? Tudo contigo. Leonardo, é comigo? Ele falou que sim. Que o microfone aqui agora. Deixa eu só ajustar minha tela aqui para acompanhar você ao mesmo tempo que
Posso olhar minhas anotações. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer, né, para o pessoal que está aí presente, falar que eu paguei o professor Leonardo aí para falar de mim. Aí ele veio aqui, eu subornei ele até não poder mais. Eu, cara, elogia, passa o Brasil todo aí falando que eu sou o cara, que eu tenho tudo. Aí quando vocês vêm aqui, o laboratório é em volta da selva, a gente luta com jacaré, com cobra para poder entrar. Mas obrigado aí, professor, pela parte da propaganda, deu certo o suborno, fico bem feliz. E de antemão, eu queria agradecer ao professor Leonardo, tudo que ele falou da nossa caminhada aí procede. A gente já está quase dos veios da biomecânica, não sei se é a terceira ou quarta geração, mas já estamos antigão na casa. A URGS, carinhosamente, foi a primeira instituição que eu visitei depois que eu comecei a pesquisar. No mesmo ano que eu comecei o laboratório de biomecânica, no início de 2000, eu tive a oportunidade de conhecer o laboratório da ESEF e fiquei apaixonado. Eu quase fui fazer mestrado aí, Leonardo, quase. Eu cheguei a fazer a prova de proficiência em línguas, passei na URGS, então fui de Santa Maria até Porto Alegre fazer a prova. E aí, quando abriu o edital, abriu na mesma época que Florianópolis, lá na UDESC, que eu tinha feito um estágio, aí acabei fazendo lá na UDESC, né? Mas era com certeza um dos lugares prediletos meu para um possível mestrado. Então, primeiro agradecer, Leonardo, pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui participando da minha primeira banca na URGS. Então, é, eu estou assim muito feliz e emocionado, né? Eu já participei de outras bancas em outras universidades, mas a URGS e daqui a pouco na minha lista está faltando Santa Maria também, a UFSM, eu acho que me deixa bastante feliz. Então, obrigado. Eu queria agradecer o Lucas, né, por estar dando a oportunidade de eu estudar teu trabalho, aprender. Eu aprendi muito com teu trabalho. Eu acho que teu trabalho está muito bom e eu vou muito mais fazer pergunta para ti, que o Leonardo falou que era para perguntar, que era um cara muito bom. Eu falei, beleza, deixa eu aproveitar o conhecimento do Lucas aí, vou encher ele de pergunta aí. E também agradecer a possibilidade de estar participando da banca com duas professoras aí que são referência, a professora Flávia, né, que é orientadora do Lucas, a professora Valéria também. Legal podendo participar com vocês. Infelizmente, o Leonardo, de propósito, me avisou em cima da hora, a data que era para eu não estar presencial, porque senão ele sabe que eu ia. Eu estou direto aí no Sul. Mas uma próxima oportunidade eu vou aí tomar um chimarrão e bater um papo se der tudo certo. Eu penso, né, quando eu participo de uma banca, qualificação ou de defesa de mestrado, eu costumo dividir em duas partes. Eu penso que a qualificação, ele é um momento muito mais de indagação, onde você agora, um pesquisador de mestrado, né, o professor Leonardo, junto com o programa todo, está te preparando para a vida acadêmica, para a docência, para um estrito senso futuro no doutorado. Eu acho que essa parte agora é uma etapa muito mais de construção tua, do Lucas, profissional, acadêmico, futuro mestre, futuro doutor, e a ideia da qualificação é para a gente questionar o método, principalmente, e entender o que o Lucas se encaixa nele, né? Então, eu pensei muito mais em uma avaliação, pensando no que o Lucas está proporcionando no trabalho dele e o que eu acho que tu pode deixar de legado. Dito isso, Lucas, depois eu vou te mandar, eu fiz um documento no Word com algumas sugestões, então eu não vou ficar eu não consigo ficar passando página a página, mas tu vai ver que durante o documento que eu vou te enviar tem bastante sugestões, e como eu sempre falo, sugestões da banca são só sugestões, quem manda no trabalho sempre é o orientador. Então, todas as sugestões que eu vou dar é para você discutir com o seu orientador e acatar somente o que vocês realmente acharem importante para o trabalho, tá bom, Lucas? Dizer de antemão ali que eu já vi algumas mudanças do teu trabalho escrito para tua apresentação, parabéns. Todas as mudanças que você fez foram extremamente coerentes e com certeza deram ainda um ponto a mais aí para o teu trabalho, tá? Já eu começo a minha fala dizendo que o teu trabalho está muito bom para uma qualificação de mestrado. Tu pode agora respirar e não ficar mais nervoso, porque se depender de mim, eu brigo com todos aí para você ser aprovado, tá? Como se eu tivesse alguma força para brigar com duas mulheres. Na verdade, eu e o Tartaruga só vamos ouvir as duas professoras e a gente vai acatar o que elas falarem, né? Porque sempre quem mandam são as mulheres. Sobre o título, eu coloquei algumas sugestões. Eu vi que você já melhorou no meu ponto de vista, claro, você já deu uma modificada do que estava no escrito aqui. E eu coloquei algumas sugestões que eu não vou ficar lendo aqui, porque eu acho que é muito particular. O título é muito semântica, né? Cada um gosta de fazer de uma forma, mas eu vou deixar no documento para te dar uma olhada depois. Mas eu queria começar com uma pergunta, Lucas.
eu vi tua apresentação, vi tua parte escrita. Eu te pergunto, tu prefere falar em caminhada ou em marcha? É a primeira pergunta do monte que eu vou te fazer aí. Eu acho que não, eu não consegui manter uma consistência de um termo durante toda a escrita e acabei me atrapalhando na apresentação, mas o termo mais correto a se seguir é marcha. E Ah, fazendo cara, a marcha. eu vou concordar contigo por um aspecto. Então, assim, ó, no teu escrito tu falou, eu acho que tu foi bem coerente, tá, Lucas? Eu te diria que tu foi bem coerente, mas tu falou encaminhado o tempo todo no teu escrito. E na apresentação tu falou em marcha. E eu ia questionar, mas como eu digo, eu ia dar uma sugestão. Eu acho que no teu trabalho é mais marcha. Mas só que por que que eu imagino que tu foi para caminhada? Porque a tua aplicação para os parkinsonianos, para as pessoas com Parkinson, com doença de Parkinson, vai ser muito mais para aqueles que vão caminhar na rua, que vão fazer a caminhada realmente. Eu acho que por isso tu foi por esse viés. Eu acho que os dois são corretos. Eu só fiz a pergunta para te incomodar mesmo. Tá? Eu acho que tu usar, para mim, tá ótimo. Mas no caso, como tu vai fazer mais uma avaliação de marcha no laboratório, eu acho talvez que o termo nessa condição eu indicaria como marcha, mas como eu sempre digo, vamos deixar depois quem vai mandar vai ser a professora Flávia e a professora Valéria, tá? Tu escuta o que eu falo, anota, mas depois tu vê com elas qual vai ser o termo correto. A gente está aqui só, eu e o Leonardo de figurativo. Tá? Ô, Leonardo, depois tu fala para elas que eu sou brincalhão assim mesmo, tá? Se elas se ofenderem, tu fala que não vai adiantar muito, porque eu vou continuar sendo besta assim, né? Não tem como. Beleza, vou te encher de pergunta aqui, Lucas, tá? Mas não se preocupa, tu foi super coerente na parte escrita, tu usou caminhada o tempo todo ali. Aí me chamou a atenção que na apresentação tu usou marcha. Eu falei, cara, agora acho que cabe mais ainda a pergunta que eu tinha pensado para começar a nossa conversa. Segunda pergunta, na tua cabeça, quais são os parâmetros fisiomecânicos que tu vai mensurar? O Tá? que é fisiomecânica para ti? Só para eu entender na cabeça do Lucas. São as variáveis que vão tratar essa vinda dos fatores energéticos influenciados pelos fatores biomecânicos, seria a junção dos fatores energéticos e biomecânicos. A variável Beleza. principal, pode falar, desculpa. Não, e qual o físio que tu vai medir ali do teu trabalho? Qual tu destacaria? Principal, o recovery pendular. O recovery pendular, Beleza. cada velocidade em diferentes inclinações ali. Tá. Tu não vai chegar a medir, pelo que eu vi, ele não vai medir nesse nível, tá? É só porque eu vi que no texto lá tu acaba falando sobre isso. Será que ele tá puxando o físio pensando nessa mensuração, mas eu não vi se tu vai medir ou não. Então não, tu tá pensando mais nessa parte do pêndulo, dessas questões. Tá, show de bola. Eu estou perguntando isso porque depois, no objetivo geral, mas comparar os parâmetros espaço-temporais, angulares e fisiomecânicos. E aí eu fiquei na dúvida, o que será que o Lucas entende por fisiomecânico? Será que está junto a biomecânica com a fisiologia? Ou aqui no objetivo ele separou por gosto? É uma coisa que depois eu vou te perguntar para a gente pensar legal. Tu separou aqui em dois estudos, então tua ideia é fazer uma dissertação com 2 artigos dentro, é isso? Tá, beleza. Isso. Um Show de bola. Deu para entender bem aqui, tá? Tu separou bem qual é a tua ideia do primeiro estudo, qual é a ideia do segundo estudo. Eu fui atrás, como eu te falei, a gente aprende muito em banca e não é preciosismo falar isso, né? Eu nunca tinha trabalhado com Open Cap, lá no Congresso Mundial tinha um Open Cap, mais uns 10 coisas sendo apresentadas de inteligência artificial, e como eu trabalho aqui no laboratório, eu sou bastante curioso, e aí eu fui atrás dar uma olhada ali, achei muito bacana. O que tu vai fazer é uma coisa muito interessante, de fazer uma validação para um grupo muito especial, eu acho muito, muito legal, tá? Então, teu estudo 2 ali eu achei muito bacana, não que um não seja, né? Muito me interessa saber os resultados depois. Mas aí me surgiu uma dúvida, Lucas. Como eu tenho trabalhado com IA, e com visão computacional, essa IA que tu vai usar do OpenCap, ela reconhece, chegou aí atrás dos parâmetros que ela reconhece, ela estuda as formas do corpo e aí estima o centro, é mais ou menos assim que ela vai atrás? Isso, isso. Quando os idealizadores lá da Universidade de Stanford fizeram um aplicativo, eles usaram a base de redes neurais de aprendizagem profunda. O senhor é familiarizado com esse termo? Em que foi treinado e algumas
situações foram treinadas e a partir dessa rede, desses neurônios treinados, eles desenvolveram um aplicativo. Então, tanto Tá. que tem alguns movimentos que são determinados lá no site, que vão ser mais fáceis de ser entendido pela rede do que outros, muito complexos, assim. Eu vi o squat, a corrida. Sim, Isso, sim, isso. isso. Legal. Mas eu tenho uma pergunta de advogado do diabo, tá? Para ti, não sei se tu já testou isso em laboratório, mas é muito mais uma curiosidade minha. Como é uma inteligência artificial que ela é treinada e ela se molda em cima de formas, é, em volumes, eu tenho uma dúvida, aí não sei se tu já leu sobre isso, sobre o que eles indicam de utilização de roupas e acessórios durante as avaliações. Chegou a ler alguma coisa sobre isso? Porque a pergunta, já vou antecipar. No teu estudo, a ideia é fazer concomitante com a Vicon, não é isso? Aham. Com o sistema Sim, Vicon. O sistema Vicon, tu vai ter que, de certa forma, botar bastante marcadores no corpo. E esses marcadores são projeções é, externas que aumentam a forma de alguns pedaços do corpo. Entendeu onde eu estou querendo chegar? sim, sim. Tu chegou a ver alguma coisa sobre isso? Eu tô pensando em você depois, na hora de defender teu trabalho, não ter um questionamento sobre isso. O papel do advogado que eu estou fazendo aqui é do advogado bonzinho, tá? Estou pensando assim, será? Isso é só uma indagação. Pode ser que o jeito que eles façam a avaliação lá, não, essas bolinhas a mais projetadas não vão influenciar em nada. Mas eu confesso para ti que eu tenho um pouco de dúvida. E aí, talvez, se lá eu dei uma olhada no site, eu não achei nada sobre isso. Né, no site deles, sobre as avaliações, mas talvez já tenha algum estudo falando sobre qual tipo de roupa mais colada ao corpo, que não tenha muito acessório, que não tenha nada que faça muito volume, porque o volume influencia na estimativa que eles fazem de onde está o centro articular, entendeu, Lucas? O que que tu acha? Sim. Tu chegou a pensar nisso ou tu acha que não vai influenciar em nada? Não, a gente fez um piloto aqui com uma participante com Parkinson do projeto e era um período frio aqui em Porto Alegre e ela estava com muito casaco e a gente encontrou essa dificuldade ali, né? Então vai ser algo que a gente pretende adicionar de indicação. Pode ser até, posso até adicionar no trabalho, acho que vai ser importante também, mas de indicação de vir com roupas justas. O mundo ideal seria coletar a pessoa só com a roupa íntima, mas não é ideal, não é viável para os sujeitos participantes que eu pretendo coletar no nosso trabalho. Então, roupas coladas ao corpo, camisetas mais justinhas, a gente vai indicar para os sujeitos ali. Justamente por isso, porque a gente viu essa diferença de roupas mais largas, tanto para o Vicon quanto para o Open Cap, né? Ele vai criar um modelo que, como o Open Cap cria um modelo, ele pode criar um modelo que tá muito diferente do que é realmente o do sujeito, né? Tá, aí pensando nisso, tu acha que dá para coletar com a pessoa cheia de marcadores ou tu vai coletar separado? Coleta, bota os marcadores e coleta o outro. Tu entendeste minha indagação? Sim, a gente E só pretende. isso aí já dá um estudo. Só isso aí já dá um estudo, na verdade, né? Será que os marcadores influenciam na inteligência artificial porque são projeções laterais? A gente não encontrou isso no piloto, e não achei, não Vocês me fizeram um piloto com o marcador isso, já, isso. né? A ideia de coletar com os dois métodos ao mesmo tempo é justamente para poder avaliar a concordância dentro do mesmo dado, né? Então, acho que se coletar Sim. separado, eu vou perder essa capacidade de avaliação ali. Não, com certeza, está totalmente certo. A pergunta que eu deixo só para te pesquisar na literatura é essa: se pode ter alguma influência ou não esses marcadores a mais na lateral. Eu não estou dizendo que tem, tá, Lucas? Não estou dizendo que está errado o que tu está fazendo, em momento nenhum. Só para mim é uma dúvida que surgiu. Será que essas bolinhas na lateral ali, em várias partes do corpo, como tu mostrou teu modelo ali, será que elas podem influenciar alguma coisa para a IA contornar um pouquinho mais aquela coxa? Tu entendeu? Eu posso estar falando uma Entendi. besteira e tu vai dizer assim, cara, achei dois estudos aqui que falam que não muda nada. Mas pelo menos tu pesquisou, Claro, claro. tá? Mas é, como eu falei, eu tô perguntando para te correr atrás do melhor possível sempre. Mas eu acho que dá para fazer, só não tenho certeza sobre essa leitura da IA lá. Eu sei que elas estão bem validadas, tem bastante coisa já bem feita, né? Mas a gente que é de laboratório sempre fica tentando entender um pouquinho mais. Bom,
partindo aqui para o teu objetivo, volto para aquela pergunta, né, que eu tinha feito para ti sobre a fisiomecânica, né, que tu botou assim, comparar os parâmetros espaço-temporais, angulares e fisiomecânicos entre caminhada no plano e caminhada na inclinação. Uhum. Aí, por isso que eu fiquei na dúvida, o que ele entende por espaço temporal, angular e o fisiomecânico. Agora, tu me colocou aqui para ti o fisiomecânico é o completo, né? Isso. Concorda comigo? O todo é o fisiomecânico, divide algumas variáveis ali biomecânicas, algumas... Então, talvez aí depois tem que pensar um pouquinho aqui como ajustar para não ficar somando a mesma coisa, mas acho que tu já me respondeu isso aqui, eu não vou perder muito tempo, não. Até dei sugestão aqui de reestruturação, mas como eu falei, sugestões são em off, que tu olha com o teu orientador e vê o que vocês acham interessante. Cara, acho que está muito bem definido o teu estudo 1, teu estudo 2. Eu não tenho muita sugestão nessas definições que tu fizeste ali com o professor Leonardo. Quanto à revisão, Lucas, eu coloquei também algumas sugestões aqui. Eu acho que tu tem bastante material bom, tu fez a revisão, dá para ver que tu leu, que tu escreveu, que tu compilou, tu montou bastante coisa. Eu só senti falta de uma coisa na revisão, mas é besteira, é coisa que com certeza tu tem material. Talvez falar um pouquinho mais sobre caminhada em esteira, né? Que tu fala bastante do parkinsoniano caminhando, que ele usa montanha, tal, de aclívio, que tem a caminhada assim, assim, assado. Mas como tu vai fazer uma avaliação na esteira, eu vi estudo ali, tu falou, tá? Eu lembro de ver, tu citando um estudo ali não lembro agora do autor, mas falando de parkinsoniano na esteira, mas eu acho que poderia ser até separado, até botei algumas indicações aqui de tópicos para te discutir com o teu orientador, tá? Mas acho que tem bastante coisa. Porque, por exemplo, só para te entender, Lucas, tu começa falando teu 2.1, fisiomecânica da caminhada em inclinação por pessoas com doença de Parkinson. Aí teu 2.1.1, parâmetros espaço-temporais da caminhada. Quando tu entra lá no 2.1.1, tu começa primeiro falando de marcha, depois tu entra na marcha das variáveis temporais, que é um caminho normal, entendeu? Tu Uhum. começa, normalmente o quê? Um tópico, tu começa falando de marcha. O que é a marcha? Tanto que tu bota o ciclo da marcha, tu já tá lá as informações todas. O ciclo da marcha acontece assim, assim, assado, e depois em seguida tu entra em variáveis espaço-temporais. Então eu coloquei uma sugestão aqui, não é de mudar tua revisão, não. Talvez só de organizar alguns tópicos ali, mas, como eu falei, vai ficar aqui anotado para te ver depois, bem tranquilo. E aí coloquei como uma sugestão ali, talvez, alguma coisa a mais sobre esteiras, que até foi uma curiosidade minha, achei bem interessante. Vocês vão ter um trabalho, um trabalho de adaptação aí bem complexo, né? Para colocar o parkinsoniano para andar na esteira. Por isso que vocês dividiram em 2 dias e tudo mais, né, Lucas? Ou não? Sim, Justamente para justamente. adaptar, né? E também pelo tempo da medicação dos sujeitos, para a gente não perder esse tempo da medicação ao longo do dia de coleta ali. Ah, olha aí, muito bom. Muito bom. Aí, questão de terminologia também, eu fiquei na dúvida, como eu falei, eu quero aprender aqui contigo, Lucas. Algumas horas tu usa a inclinação de 0% e no objetivo ou na pergunta, no problema, não lembro, tu usa o plano, né? Eu confesso para ti que, como eu sempre trabalhei no plano, eu não sei a terminologia, eu fiquei na dúvida. É mais comum você ver nos artigos usando a inclinação de 0%, 5 e 10 positivo, ou a marcha no plano, com inclinação. O que que tu viu mais? O que que tu encontrou mais? Foi escrito o plano, né? Não 0%. Tá. Tá, Foi então erro depois lá meu. Não, não tem problema. A gente está de fora, a gente consegue enxergar das coisas que dentro a gente já está repetindo ali, a gente não vê. Isso é lá nas variáveis independentes, está no 4.3, então depois tu dá uma olhadinha ali na definição das variáveis. Mas, como eu te falei, é muito bacana a gente ter um trabalho assim, a gente aprende mais do que consegue ajudar. Aí, aproveitando esse tópico das variáveis, Lucas, eu fiquei na dúvida ali. Tu coloca o 4.3.2.6, amplitude de movimento. E lá dentro, tu coloca que tu vai avaliar a amplitude total do movimento das articulações do tornozelo, joelho, quadril, enfim, né, tronco, no plano sagital durante o ciclo da marcha. E aí eu fiquei na dúvida, como será mensurado isso? E aí depois eu vi que lá na frente foi
lá nas equações, aí tu bota mais à frente lá, nos procedimentos, que aí tu coloca as equações, aí tu coloca como tu vai fazer a avaliação. Então, eu não sei assim, qual a melhor estratégia, Lucas, te confesso, mas eu penso assim, ó, talvez tu tem muita informação na metodologia, talvez se tu juntar um pouquinho e simplificar, fica mais fácil de entender. Por exemplo, quando eu coloco as variáveis, eu já digo como eu vou medir elas. Entendeu? Por exemplo, o ângulo do joelho. Aí eu já explico. O ângulo do joelho vai ser medido, sei lá, tu coloca isso mais à frente lá depois. Vai ser um ângulo complementar 180 entre coxa e perna. Beleza. Então o cara já sabe como tu mediu. Então talvez seja só uma puxar de lá para cá, até porque se tu vê como tu colocou lá as equações, tu viu que tu fez uma lista de equações, né? Sim. Aí eu fiquei olhando por que será que o Lucas fez essa lista de equações. E depois de ler todo o teu trabalho, eu entendi. Na verdade, eu acho que aquelas equações, elas são a explicação das variáveis do teu estudo, na maioria das vezes. Então, eu botei como sugestão aqui para te conversar com o professor depois, que eu acho que quando você vai apresentando as variáveis, você já explica como ela é calculada. Eu acho que é um caminho mais natural do que você ter equações separadas lá das variáveis. Então, é uma sugestão que eu dou aqui que eu acho que pode ficar mais fácil para o leitor entender, tá? Daí não precisa. E lista de equações, na minha opinião, não precisaria daí, tá, Lucas? Mas caso o professor fale que tu tem que ter, né? Diz, não, mantenha aí, Lucas, eu quero essa lista de equações para te colocar os títulos dela lá em cima, tá? Lá nos pré-textuais lá. É besteira, mas depois do teu trabalho final vai ficar bem importante colocar o título certinho de cada equação, se for o caso. E aí só chama atenção para uma coisa, do 4.3.3, tu coloca variáveis de caracterização da amostra. Eu te indicaria colocar isso como um, porque a ideia é sempre a gente começa caracterizando quem são os sujeitos, a massa, estatura, idade, comprimento, tá. Então eu botei, tá tudo anotado aqui, depois eu vou te passar, tá, Lucas? Então eu botei assim, ó, talvez essa deveria ser a variável inicial para te apresentar teus dados, apresentar quem são, caracterizar a tua amostra, né? Para depois você entrar nas variáveis específicas, tá? Eu coloquei aqui como sugestão. Uhum. Indo para o... Você é rápido, eu acho que o Tartaruga disse que eu tinha só 15 minutos, né? E também tá tudo anotado aqui, eu não gosto de ficar repetindo muita coisa não, Lucas, então eu sou muito prático. O 4.5, né? Quando você coloca o item de população e amostra, eu também coloquei aqui como sugestão, você já começa ao invés de você caracterizar a população, você já está entrando na amostra. Olha só, se tu está com indivíduos com DP, os critérios de seleção da amostra serão estar no mínimo em estágio 1 a 3, tararará, não apresentar doenças tal, não apresentar doenças tal. Então, a sugestão que eu dou aqui para ti é deixar só uma caracterização da população aqui, porque depois, mais adiante, tu vai dizer qual é a caracterização específica da amostra, qual é o teu critério de inclusão, exclusão, já no tópico 4.5.3 depois. Então, aqui talvez seja mais dizer quem é a tua população. A população do Lucas, que ele vai estudar, são Os indivíduos. pessoas indivíduos com doença de Parkinson, que tenham idade, sei lá, já entrei na amostra também, que participam de um programa dentro da URGS, tarará, tarará, entendeu? Essa é a população, é o geral teu. Aí depois tu parte para a tua amostra lá, quando tu especifica daí provavelmente lá no 4.5.3. E aí eu te pergunto, eu gosto de perguntar, viu, Lucas? Não fica chateado comigo, não. Mas é que quando eu pergunto, eu sei que tu fala muito mais do que está no trabalho. Quais são teus critérios de inclusão, primeiro? Quais são teus critérios de inclusão? Quem que tu vai incluir na tua amostra desse universo que a gente falou agora? Sujeitos com Parkinson. Como é uma amostra, e daí eu coloco como essa delimitação da escala de Roenear ali entre 1 e 3. Então, vão ser sujeitos com Parkinson que se encaixem dentro dessa amostra, desse estadiamento, para que eles consigam fazer a caminhada na inclinação. Justamente por ser uma coleta um pouco mais difícil, então a gente vai ter esse contato inicial, pretendo ter essa avaliação prévia para ver se o sujeito vai conseguir desempenhar a marcha, a inclinação de 10%, por exemplo, a 3 km por hora, que pode ser a situação mais difícil. Então, e que não tenham doenças que contraindiquem essa atividade, né? Então,
Acho que de delimitação é isso, são ser sujeitos com Parkinson, tanto homens quanto mulheres, mas que consigam fazer, tem um nível de marcha e um estadiamento da doença que consiga realizar a marcha ali. Tá. E quais teus critérios de exclusão? Dentro da escala, se eles estiverem fora, se eles não tiverem um controle de, como eu posso dizer, se é dentro das escalas e das avaliações, eu vou observar através dos parâmetros e das avaliações, das escalas ali, que eles não vão conseguir desempenhar a coleta. Então, sujeito que consegue caminhar no plano, mas não vai conseguir caminhar na inclinação de 5%. Então, o primeiro dia de teste também vai ser isso, né? A gente pode testar com o sujeito, observar o comportamento dele em cima da esteira. Então, acho que vai ser nessa linha. Por isso que eu coloquei como uma amostra intencional, né? Porque eu preciso que eles consigam desempenhar as 3 condições. Tá, perfeito. Lucas, uma pergunta antes de eu falar contigo. Tu passou pelo CEP já ou vai passar ainda? Não, vou passar ainda. Vai passar. Tá, então eu vou te dar uma sugestão. Eu fui do CEP em Florianópolis, fui aqui agora, saiu ano passado, e uma das coisas que volta sempre o projeto do Comitê de Ética é o critério de inclusão e exclusão. O pessoal é chato pra caramba, eu fui do Comitê de Ética, então eu digo, a gente é chato pra caramba. Então eu vou te dar uma sugestão, depois eu vou escrever aqui, eu tinha só anotado perguntar, mas eu vou te ajudar aqui, vou escrever um pouco. Então o que é critério de inclusão teu ali que eu vejo? Tu descreveu muito bem, critério de inclusão são, deixa eu ver aqui, são pessoas com doença de Parkinson que estejam entre o estágio 1 e o estágio 3, consigam desempenhar a marcha em velocidade 1, 3 e com inclinação de 10%, que não apresentem doenças cardiovasculares, que não apresentem doenças respiratórias e crônicas. Mais ou menos por aí, ponto. Tu tem aí teus critérios de inclusão. Dentro desse universo, quem seria critério de exclusão? Aí desse aqui agora tu vai criar os critérios de exclusão, tá? Então já estão aqui dentro eles. Quem vão ser os critérios de exclusão? Tu pode colocar às vezes coisas simples, por exemplo, o sujeito que não conseguir completar todos os testes, porque o cara no teu pré-teste ele conseguia fazer e tudo mais, mas na hora do teste vamos ver, ele parou no meio lá, beleza? Não completou todos os testes, é um critério de você excluir aquela amostra lá, por exemplo. Entendeu? Então, isso é um item do comitê de ética que sempre volta. Os caras são chatos pra caramba. Ah, mas eu já anotei aqui, eu vou fazer um desenho aqui para ti, aí depois tu discute com o professor aí, porque eu acho que é um ponto importante. São 2 pontos que sempre voltam do comitê de ética, Lucas, é inclusão e exclusão e risco e benefício. Risco e benefício é outro que os caras enchem o saco pra caramba, né? E aí o cara tem que detalhar, escrever bem para poder passar direto pelo CEP, tá? Instrumento de pesquisa. Aí eu te faço uma pergunta. Quais são teus instrumentos de pesquisa? Antes de fazer uma segunda pergunta. Você vê que eu estou só te incomodando aqui, né, Lucas? O que eu pretendo usar ali? Quais são teus instrumentos? Me fala o que vem na tua cabeça aí. Quais são teus O instrumentos? Vicon, a esteira, os celulares, os tripés para captação, a balança, o estadiômetro, todos os materiais que eu pretendo usar para fazer a coleta. Tá. Questionário pode ser considerado um instrumento de pesquisa? Eu acho que sim. Pode, beleza. Então, perfeita a resposta. Então, coloca no teu trabalho lá, tá? Eu perguntei porque eu sabia que tu sabia a resposta, sabe? Porque depois, nos instrumentos, tu lista e até já anota aí para dar uma olhada. Então, instrumentos, tu tem que Uhum. explicar o que é cada um, tá? Explica o que é cada um lá. Tu não pode botar. Deixa eu puxar teu trabalho aqui para eu não falar besteira agora. Rapidinho. Só para eu ver se é nesse tópico mesmo que eu tinha visto. Então, você está certo. Tudo que você tá usando ali é instrumento de pesquisa, inclusive seus Tá. questionários. Ele não Só está achar incluído, se aqui. eu não me engano, aqui. Não, por isso que eu te perguntei, mas eu sabia que tu sabia a resposta. Só pergunta fácil, viu? Eu não sou sacana, não. Não Ah, tá. cadê o... Deixa eu ver que eu anotei. Os procedimentos de coleta. Rapidinho. 4.7. Vai ficar mais fácil de achar. Tá, é isso mesmo. Ó, tu coloca aqui, né? Tem instrumentos de pesquisa, balança, escala, estadiômetro, esteira, sistema de análise de movimento.
Tá, por isso que eu queria vir aqui. No instrumento aqui, no Vicon e no... Aí eu fiquei na dúvida, Lucas, tu chama de sistema OpenCap. O que que tu acha? Tu acha que ele é um sistema ou ele é um... Eu fiquei na dúvida. O que que tu acha que é o OpenCap? O OpenCap em si é um software, né? Ele não é um sistema em si. Sistema eu coloco o Vicon Tá, como sistema pelas 8 câmeras, o computador com programa, todo o ambiente que tem que ser preparado, né? Então, acho que eu coloquei o OpenCap como um sistema para ter essa equivalência de, de objeto de coleta, né? Então, aliás, de sistema de tá, coleta mesmo. O sistema OpenCap ele vai precisar de 2 ou 3 celulares ali. tá. Então, no mínimo 2, né? Olha, para ver que o Tartaruga te preparou bem, tu sabe todas as respostas, rapaz. Não tem nem graça perguntar para ele, ó, Tartaruga. Não, é isso mesmo. É a pré. Tu falou muito, a prévia foi boa, é? Ele te perguntou mais do que eu. Muito bom, cara. É isso mesmo, tu acabou de explicar. Um sistema é quando tu compõe câmeras, mais software, mais um calibrador, mais marcadores, né? Então, é por isso que eu fiquei na dúvida, que o OpenCap ele fala em ser um software e tal. Será que é considerado um sistema? Não sei, mas fica para te discutir com ele aí, eu não vou me meter nisso aí, não. Eu só levanto as perguntas aqui e nunca dou a resposta, viu? Tu viu que eu sou o cara chato, que perguntar é fácil, né? Difícil é Não, não. responder. Uma pergunta sobre procedimentos, Lucas. Agora eu acho que está diferente. Me ajuda aí, me ajuda. Está diferente o que tu apresentou ali para o que estava no papel, ou eu estou enganado? Que no papel tu colocou assim, ó. Quando tu vai fazer a primeira dia de coleta, o cara vinha o paciente vinha no laboratório e ia fazer uma avaliação da esteira, mas só estava com a inclinação zero. E por 5 minutos. E agora eu acho que tu apresentou falando que tu ia fazer várias inclinações. Eu comi bola na tua apresentação. Tu falou, né? Eu vou trocar as velocidades, mas não pretendia fazer a familiarização da inclinação no primeiro dia, mas com as velocidades mesmo antes de determinar a vaz. Isso está diferente Tá, do que está no projeto. Eu passei isso do segundo dia para o primeiro, essa determinação da vaz ali. tá. Eu deixo só como pergunta também para ti. Talvez, pela questão do critério teu de inclusão, de repente fazer só um testezinho no 10% no primeiro dia já te reduz o tempo, de repente, tu receber um cara no segundo dia lá e ele não conseguir fazer o 10%. Entendeu? Uhum. A familiarização, talvez, eu queria dizer que é até mais importante o 10% do que. Não, não é mais importante que a velocidade. É tão importante quanto. Vou redimir aqui. Porque talvez o cara faça o 3, faça a autoselecionada, e quando tu vai para o teste real, ele não consegue fazer a 10% lá, por exemplo, entendeu? Aí tu perdeu Entendi. uma amostra no meio da coleta, que talvez na familiarização tu já podia ter feito. E aí tinha me chamado a atenção que tu tinha botado o TCLE fazendo na segunda. Mas na tua apresentação aí tu já falou que tu vai fazer na primeira. Que na segunda vez que o cara fosse, o cara ia assinar o termo de consentimento. Tu já foi rápido aí já botou. Na primeira vez que ele for no laboratório, ele já vai assinar o termo de consentimento. Então já até vou apagar daqui que eu tinha colocado. Não, eu até vou deixar porque na parte escrita depois tu dá uma olhadinha, né? Acho que vale a pena. Depois. A outra pergunta que tu já tinha respondido, né? Se os dois vão ser coletados ao mesmo tempo, sim. Beleza. Uma pergunta, por que o 4 minutos de descanso entre uma e outra? Só para eu entender mesmo. Foi um tempo arbitrário escolhido para baixar, né, acima de 2 minutos, que seria um tempo mínimo ali para poder baixar o batimento, o sujeito descansar e se preparar para a próxima coleta. Não teve nenhuma Tá, pesquisa prévia nesses 4 para ser 4 minutos. tá. Ele vai caminhar pouquinho, né? De uma para outra, sempre um pouquinho só, né? Tu vai capturar ali Sim, um 10, então minuto, vai em capturar. torno de 1 minuto. Eu Tá, pretendo contar ali 10 ciclos de passada, um pouco mais. Daí dentro do piloto, por eles terem esse comprimento de passada menor e uma frequência maior, vai encaixar em torno de 1 minuto ali. tá. Não, show de bola.
O 4.8 ali, tu coloca organização do ambiente de coleta. Eu deixei uma indagação para te ver depois com o professor, tá? Talvez não poderia colocar ele antes de procedimentos. Ah, mas é só também como sugestão. Será que ele não vem lá um pouquinho antes? Como tu vai organizar a coleta? Depois tu fala como tu vai coletar, tá? Ou até poderia ser dentro de procedimentos, tá? Porque tu tem uns 10 itens aqui, tu vai até o 4.10 no tratamento estatístico, talvez eu sou mais simplista na metodologia, mas como metodologia é semântica, eu não me meto nos itens que vocês, seu orientador, escolhem, tá? Eu só dou uma sugestão mesmo. Mas acho que talvez vindo antes ali ficaria mais tranquilo. Uhum. Aí, a mesma coisa, registro dos métodos de coleta também poderia estar dentro de procedimento, mas enfim, eu deixei anotado aqui, depois tu vê com o professor se vale a pena ou não modificar. Tá. Era esse item que eu queria ver contigo, os softwares utilizados. 4.8.3. O que é o MATLAB? O que é o JASP? Eu não, Para que tu usou? tá, eu entendo. Eu não expliquei o porquê que eu vou usar ele. Tu botou só uma lista com todos os teus softwares ali, mas não Uhum. falou o que tu vai fazer. Então, só um textinho simples, né? O MATLAB foi feito, ou será feito uma rotina assim, assim, assado, que vai fazer tal coisa. No JASP eu vou usar toda a estatística, tal, tal, tal. Só bota solto ali nomes do software só, entendeu? Pensa assim, ó, Lucas, como é um momento teu acadêmico agora, metodologia eu tenho que detalhar tanto para que uma outra pessoa venha e consiga reproduzir exatamente igual ao meu estudo. Aí hoje, se eu olhar ali o software que tu usou, eu não sei. Lógico que todo mundo sabe que o JASP é para isso, que o MATLAB é para aquilo. Mas como tu usou. Todo mundo não, desculpa. Quem está fazendo pesquisa normalmente sabe. Mas o cara quer saber em qual etapa exatamente ele usou esse, em qual etapa exatamente ele usou aquele, tá? Uhum. Tô acabando já, tratamento dos dados. Eu fiquei um pouco na dúvida também aqui, Lucas, do tratamento dos dados. Tu acaba descrevendo. No tratamento aqui, me parece que tu acaba colocando as variáveis, tá, Lucas? Eu não sei, dá uma pensada, ó. Porque tu bota como eles serão calculados e como tu vai tratar os dados. O que que eu penso assim, ó, vou dar como eu falei, a banca ela só vem aqui dar sugestão, né? O professor que fala o real depois. Eu penso assim, ó, definir as variáveis lá antes, né, naquele tópico de variáveis, é tu falar como elas serão calculadas, quais as referências que utilizou, segundo fulano, segundo ciclano, eu vou fazer tal protocolo e tal, tal, tal. Tratar os dados, para mim, já entra mais a questão da utilização do processamento em si. Então, por exemplo, quando tu descreve o MATLAB, tu vai usar o MATLAB de tal forma que vai gerar os ciclos da marcha em 100 pontos, 100%, 101 pontos, enfim, eu acho que essa parte é processamento. Quando você fala como tu vai calcular o ângulo do joelho, por exemplo, vai ser o ângulo entre coxa e perna, o ângulo do tronco vai ser com a vertical, eu já colocaria como definição de variáveis, tá? Mas eu deixei anotado aqui, isso quem vai decidir depois é tu com o teu orientador. Tá. Eu acho que é isso, o resto eu tinha falado. Tu falaste do orçamento, o tratamento estatístico, eu acho que ficou beleza. Tu falou do orçamento, para o CEP vai precisar, viu, Lucas? Já te dou uma sugestão. Se não tiver orçamento, volta. Aí, o que que tu bota assim no orçamento? Aqui no trabalho escrito tu colocou, tá? Colocou direitinho Uhum. aqui. No final, tu coloca uma observação e coloca assim: todos os custos serão pelos pesquisadores do projeto. Ponto. Aí o CEP sabe que o que for gastar vai ser do laboratório, vai ser do próprio pesquisador, não tem problema nenhum, tá? E o teu cronograma, tu falou que, eu até anotei aqui, tu falou que vai começar a coleta em outubro, cara? É mesmo? Se- é o esperado, né? O CEP da URGS aí é Highlander, assim? Me conta isso aí, cara, que eu vou para aí também, bicho, que aqui o CEP nos enrola. Eita, cadê? A professora não tá aqui agora do CEP, ufa. O Tarta tá mostrando ali que eu não vou conseguir. Mas eu vou te dar uma dica, Lucas, para o comitê de ética. Lembra que eu fui do comitê de ética e a gente sabe o que os caras querem ouvir, né? O que eu ouvi até o ano passado. Tu faz teu cronograma e no final da tabela tu bota observação. Por exemplo, tu botou que vai ser em outubro, botou que vai ser em novembro a coleta. Aí tu bota observação no final. Apesar das coletas estarem programadas para novembro de 2023, tenho ciência e só irei começar as coletas após a aprovação do CEP.
Por quê? Porque se ficar embolando o teu projeto e vai e volta para pendência, o cara que está recebendo o comitê de ética sabe que tu está ciente que tu só vai começar a coletar quando eles deram o ok final. Então, essa frase no final ali de observação tira qualquer coisa do cara, mas tu está falando que vai ser em outubro, eu estou em setembro, tá errado. Não, eu botei em outubro, mas eu tenho consciência que se não for aprovado, eu ainda não posso coletar. Tu já tirou uma pendência que volta do comitê de ética sempre, 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 cara. O comitê de ética tem alguns detalhezinhos simples, como eu te falei, que eu até dei uma olhadinha lá no termo de consentimento, tá bem, tá muito bem escrito, né? E são sempre as mesmas coisas, são coisas simples, mas que se a gente não se atentar, acaba voltando, e aí lá se vão mais 20 dias, mais 30 dias para a gente conseguir a aprovação do comitê de ética e atrasa todas as coletas, tá? Mas enfim, Lucas, eu acho que, como eu falei para ti, eu aprendi muito mais com o teu trabalho do que eu posso aqui ter ajudado alguma coisa. Eu vou te passar depois esse documento do Word, mas como eu te falei, ó, tudo que eu dei de sugestão aqui é uma visão do Jansen de pesquisador, de fora do trabalho, tá? Que talvez tu possa filtrar 200% aí com o professor Leonardo e utilizar realmente só o que vocês acham muito pertinente. Eu não tenho nenhum problema com isso, porque eu sempre falo para meus orientandos, falo para os alunos de metodologia, eu sempre falo a mesma coisa, eu falo, olha, quem manda no trabalho é o orientador. A banca dá sugestões, e a sugestão sempre é da vivência do próprio cara, né? Até na escolha da banca é complicado, né, Leonardo? Porque dependendo do que a gente chama, o cara quer que tu bota a variável A, B, C, D, E, F. Então, olha, mas não é isso que eu quero estudar, cara. Deixa eu estudar isso aqui, para de encher o saco, né? Então, quando eu penso muito mais o que eu posso contribuir com a metodologia, o que eu posso entender do Lucas em crescimento. E vou dizer, Lucas, cara, tu respondeu tudo que eu perguntei muito bem, o que me deixa muito feliz saber que tu é um cara preparado para o mestrado. Infelizmente, nos dias de hoje, participei de algumas bancas em outros lugares, não só aqui. Já participei em Banco Santa Maria, agora que eu lembrei. Participei em Santa Maria, São Paulo, enfim. E nem sempre os caras estão preparados. E parabéns para o Leonardo também por conseguir selecionar um cara bom. Tem 18, 19 anos, Lucas. 29, professor. Eu andei passeando, 29. Pô, carinha de novinho, cara. eu andei passeando Carinha de pelos novinho, cursos carinha de antes novinho. de cair na fisioterapia. É. Aham. Pô, carinha de novinho, cara, que bom, mas vou dizer que tu tá extremamente preparado aí para ir para tua dissertação final. Tu sabe muito o que tu quer, tu sabe muito o teu trabalho, tá? E se eu precisar de alguma coisa, eu puder contribuir depois daqui, eu vou te passar o documento. Se quiser um dia entrar comigo para discutir alguma coisa que eu puder ajudar, cara, eu vou ficar muito feliz, porque eu tive aqui alguns dias com o Leonardo e eu falei para ele, cara, o que eu mais gosto é de poder conhecer pessoas, trabalhar com pessoas, ajudar, sem preciosismo, sem frescura. Ele viu aqui, quando eu sei, eu falo. O pouco que eu sei, quando eu não sei, eu falo que eu não sei, não tem problema nenhum, como eu falei aqui para ti, ó, não queria entender isso, que realmente era porque eu queria entender, não era demagogia, não. E obrigado pela oportunidade de poder estar aprendendo com o teu trabalho, viu? E parabéns aí, tu tem um futuro promissor. Leonardo, obrigado, acho que já estourei minha cota aí. Vou passar a palavra para quem manda agora, que são as mulheres aí. Muito obrigado, professor, pelas contribuições para o trabalho, viu? Vou passar o microfone para o Tarta aqui, que o microfone é meu celular. Jansen, professor Jansen, muito obrigado, meu querido, obrigado pelo cuidado também, e realmente sensibilidade na análise, tem bastante coisa para a gente arrumar, tu colocaste, foram super importantes e a gente vai considerar bastante, tá? Tem várias coisas, inclusive uma que eu acho que é muito legal, essa de simplificar e fazer na ordem das coisas ali, todo o processamento, isso já vai mudar bastante a linha ali do registro do projeto, e a gente já discutiu aqui com a Flávia via o WhatsApp, já de fazer algum piloto na semana que vem, adicionando ou não marcadores em algumas posições, está pensando em talvez usar um boneco, alguma coisa assim, e aí a gente vai conversar também contigo para coisas futuras, tá? Para alguns ajustes que a gente veja que seja importante também, tá? Mas ao contrário, a gente te agradece muito, obrigado por esse cuidado aí, vai ser super considerado, né? Tá? Junto. Eu passo a palavra diretamente para a professora Valéria. Então, vamos lá. Vem para mim. Prof. Jansen escuta bem? Acho que sim, né? Microfone aqui perto, acho que não tem problema.
Então, em primeiro lugar, quero agradecer ao professor Leonardo pelo convite, Lucas pelo convite, pela lembrança para participar da banca, né? Eu acho que é uma honra para mim participar desse momento. Então, eu acompanho o Lucas aqui no processo e aí estou vendo a evolução do Lucas como aluno, né? E por isso também que eu vou ser mais criteriosa na avaliação, tá? Então, já de cara, já digo que estou avaliando o texto, que dá uma avaliação do texto que nos foi enviado. É uma honra, então, estar aqui nesse lado, e ao mesmo tempo, pelo fato de ser o primeiro, eu vou ser bem chata, e tu vai sofrer o pênalti com isso, não adianta. Eu já estou avisando antes que tô nos detalhes aqui, os meus toques de organização aqui no teu sumário, nos teus títulos, tá bem detalhado, tá? Eu vou te enviar depois o texto, tu vai olhar, pode olhar com calma. Eu fui conversando contigo nos comentários ali, então tu vai acompanhar, tu vai ver as sugestões também. Quero então te parabenizar pela escolha do tema, que realmente a gente não vê estudos, né, nessa área. É uma área de inovação, é a questão da inteligência artificial. É uma sugestão, eu acho que tu tem que trabalhar um pouco mais no trabalho. Ela tá ali, mas ela não tá